Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. E hoje nós trazemos outras novidades sobre a vacinação de Covid-19. A não saber que ele está no nosso país há muito tempo e não tinha vacinar adultos há algum tempo, mas hoje não tinha falar de vacinação de adolescentes. E a melhor pessoa, mais indicada para falar sobre essa temática é o nosso Diretor Nacional de Saúde, que é o Dr. Jorge Noel Barreto, que é infecciologista também, e portanto poder falar-nos um bocadinho sobre a vacinação de adolescentes. Mas antes de não entrar no nosso tema de hoje, me está a gostar de não fazer uma retrospectiva, se fosse possível, para não perceber, em termos gerais de vacinação, maneira que não está quando o assunto é adulto, para depois não passar para aqueles mais pequeninos, certo? Certo. Denise, obrigado, por essa oportunidade, a RTC também. Nesse momento, nós estamos ainda a viver na pandemia, nunca podemos esquecer que ainda não está tudo na pandemia, e ainda nunca tem uma ideia de quando é que a situação deve resolver. Como eu vou dizer, se não vamos fazer uma retrospectiva, noto é que tem tido momentos de altos e baixos, né? Momentos de descontrole, depois também momentos de algum calma, depois de tornar bem é algum variante novo, é uma coisa que já mudar, é coisa que já torna a descambar nos países lá fora, a gente ficar tudo que mete, que a situação que não vive antes não te torna bem viver. Então ainda tudo é uma incerteza. Mas tem uma coisa que já não tem certeza que tem um efeito positivo, é a vacina contra a Covid. E muito já que dados está ali para não olhar, né? Cabo Verde tive sorte e ele fazia um trabalho de casa, na minha opinião, excelente. Foi para já desde o ano passado que o país mostrar interesse em ter acesso a vacinas, porque já tinha tido essa noção de que vacinação é uma das melhores formas de tentar controlar uma situação de epidemia, modo esse, que nesse caso é uma pandemia, mas foi conseguido não entrar naquele mecanismo de COVAX, que a pessoa já deve ter ouvido falar em alguma oportunidade, e, na princípio, se ainda não te lembrar, é um bocadinho de vacina, que não bate a gerir, não bate a vacinar profissionais de saúde, depois não passar para pessoas de mais idade, mas entretanto bem aquela situação de descontrole na Índia, condicionar a exportação de vacina para o resto de países, que está a fazer uma aposta naquela fábrica que é uma das maiores fábricas do mundo de produção de vacina. Entretanto, as bem fechar para exportação para outros países, nós tudo ficar naquela incerteza, né? Ainda bem que não tive apoio de países amigos, modo de dizer, país Cabo Verde fazer um trabalho excelente em termos de mobilização de apoio internacional e não acabar por conseguir bem ter acesso a vacinas que permitem gente vacinar praticamente quase tudo adulto que está vivendo na Cabo Verde. Nesse momento, a não tem cerca de 83,5% de pessoas adultas que tomam uma dose de vacina, que é a primeira dose, e já não tem 69,7% ou 8% de adultos que já tomaram aquele esquema completo de vacinação. Ou seja, pode ser que ele vacina Johnson, que é uma dose só, ou então pode ser que é outra vacina que é suposto de gente tomar 2 doses para poder dizer que o meu avô foi vacinado completamente. E agora na Pfizer até te falou de uma terceira dose para a camada mais adulta, mais idosa, né? Ah, não estou a chegar lá. Então, vamos estar a dizer, o importante é eu conseguir vacinar o maior número de pessoas possível com aquele esquema inicial, para poder dar pessoas aquela proteção, né, de base, chamamos assim, para as pessoas poderem entender, pelo menos para ter alguma proteção contra esse vírus. Para evitar, por exemplo, se eu tiver que apanhar, não é que antes nunca tinha muita certeza se ele estava a ajudar na reduzir a transmissão. Agora já não tem mais evidência que realmente. Sobre isso. Porque botou casos na Cabo Verde começaram a descer quando já não tinha gente vacinado, pelo menos com dose, foi a partir de finais de agosto, princípio de setembro, não começaram a ter diminuição de casos, né? Vírus está continuando a circular, mas com pessoas que estão vacinadas, pelo menos adultos, já vou ter menos probabilidade de que a pessoa ficar infectada se ele tiver vacinado. Não acabar por bem constatar isso, por exemplo, em termos de pessoas que estavam internadas no hospital, mais de 80% era de pessoas que ainda estavam vacinadas. Quase que nunca tive internamento de pessoas... Cuidados intensivos também não. Sim. Ou menos, não é?
Exato, menos, e que as pessoas que estavam a ser internadas eram pessoas que ainda que tinham sido vacinadas, ou então tinham tomado só uma dose, mas mesmo assim era muito menos frequente pessoas que tinham tomado pelo menos uma dose de vacina estado a ser internado no hospital. E se eles fossem internados, eles tinham a forma mais leve de doença, até. Então, não começar a reparar realmente que quando mais pessoas vão vacinar, mais vão aumentar a proteção da população. Menos a probabilidade daquele vírus circular, menos a probabilidade de ter mutações e bota conseguir retomar atividades outras, né? Bota começar a abrir a economia um bocadinho, bota começar a permitir pessoas fazer coisas que antes que está a ser permitido por causa daquele medo de tornar a ter descontrole e não ter que tornar a voltar a confinar, modo tipo acontecer assim em alguns países na Europa e em outros países do mundo. Então, não tenta realmente constatar que vacinação contra a Covid foi uma excelente medida que foi tomada e Cabo Verde tive sorte, modo de dizer, porque outros países, principalmente no continente africano, que tive a mesma oportunidade que não tive. Mesmo assim, se estive vacina, população que aceita direito, tive resistência, que foi um fator importante ali na Cabo Verde, que não foi completamente diferente. A população a maioria de pessoas queria tomar vacina, o que é muito bom, e é o que te permite a gente assim estar numa situação onde que já botei mais de 6 semanas, que bota tudo numa situação de controle. Tive algumas situações pontuais até 2 semanas, sobretudo ali na praia, na São Vicente e na Sal. Na Sala, sobretudo por causa de turistas, mas ele tem estado a ser muito bem gerido e controlado. Ali na praia tive alguma situação pontual, que a não saber o que acontecer, mas que nesse momento já está controlado e não está a esperar que ele continue assim e que as alturas de festa de Natal... Onde exatamente, é exatamente isso que me está a perguntar a você. Agora, que festas, como é que vai ser, não é? Então, é isso que me está a dizer. Não está a esperar que, pelo facto de já não ter vacinado, a maior parte de adultos, modo dizer assim, 83,5% de adultos já têm uma primeira dose e praticamente 70% já têm uma segunda dose. Então, já que isso já deve ser um fator que te protege a gente melhor. Grinha, assim, nós também tem, aliás, já começaram a chegar, que é imigrante que também para vir para essa festa na Cabo Verde, né? Grinha, assim, para vir para Cabo Verde é preciso bater um teste. E supostamente a maior parte das pessoas que também para Cabo Verde também já tomassem vacina, porque era um daqueles critérios para poder viajar recentemente, para poder ser isento de fazer aquele teste. Se eu tivesse vacinado, eu podia bem só com o certificado de vacina. Então pode ser que eu daqueles imigrantes que também gringa assim já também vacinado, tomar vacina, que era para poder facilitar também essa deslocação. Agora, infelizmente, por causa desse variante novo que apareceu, não tive que voltar outra vez a exigir teste precisamente para reduzir aquela possibilidade de uma pessoa estar também infectada, também viajar infectada, para pôr tudo aqueles companheiros de viagem em risco e também para bem introduzir alguma coisa. Não saber que nunca te consegui evitar isso 100%, mas vou-te conseguir reduzir consideravelmente esse risco. Então, nossa esperança é que o facto de não estar vacinado ele também ajuda a gente pelo menos reduzir um bocado aquela probabilidade de ter um descontrole por causa de festa de Natal. Ou se tiver, ele quer também ser um descontrole moda fui de que já de vez. E precisamente por isso também, e porque não tem vacina disponível, é que não recomendar moda a outros países lá fora tita fazer, não tita recomendar aquela dose de reforço para pessoas que já tomaram esse esquema inicial de vacinação. Mas isso não te falar só de Pfizer ou naquele outro também te a ser dessa forma? Pessoas adultas, que já foi vacinado, sobretudo pessoas que têm mais de 60 anos, pessoas que têm doenças crónicas, especialmente naqueles lá, onde é que o impacto foi maior. Se já tem mais de 3 meses que eles tomar aquela última dose de vacina daquele esquema inicial, eles podem procurar um centro de saúde ou um posto de vacinação que é para tomar 6 doses de reforço. Dose de reforço, grinha assim, não tenta fazer, sobretudo que vacina moderna, não tenta seguir orientações internacionais como sempre,
porque, segundo informações, ele é um tipo de vacina que pode dar uma proteção maior. De modo que este estudo tive a mostrar a eficácia de que as vacinas é para riba de 90%, vacinas de modo Moderna e Pfizer, que é um tipo de vacina de RNA. Então, este recomendar que se você tiver que fazer um dose de reforço, ali é que as vacinas de preferência. Não quer dizer que as outras também quer te servir, mas ali tem um nível de proteção ou de eficácia, digamos assim, superior. mais cheio. Então, ele pode bem aumentar ainda mais aquela proteção que eu vou tomar naquele primeiro esquema, ele também já dá a aumentar. E não tem estado a constatar realmente para pessoas que já tomaram as doses de reforço que vacina de Moderna, eles têm estado a sentir algumas reações, moda febre, moda aquele tremura na corpo. E isso, não te voltar a lembrar que é a reação esperada do nosso corpo a uma vacina. Isso quer dizer que o corpo tenta reagir àquela vacina, tenta produzir aquela resposta de defesa que não te espera. Significa que você tenta melhorar a boa imunidade. Portanto, pessoas que devem interpretar aquela reação como uma reação mau. Mas sim, vou-te ficar com certeza que realmente aquela vacina tenta fazer esse efeito, né? E que pessoas tentam dizer que 2 dias depois acha tornar a sentir normal. Algumas pessoas te referiam uma sensação de sonolência, uma sensação de sono, um corpo mole. Tudo isso é reação do nosso corpo àquela vacina. Significa que ele tenta fazer esse efeito. E isso é bom, porque as pessoas tentam ficar protegidas, por exemplo, para as alturas de Natal, de festa, quando não tiver que fazer aqueles ajuntamentos para festejar e tudo mais, este trabalho está mais protegido contra a Covid. Eles podem bem festejar um bocadinho mais, digamos assim, que menos preocupação, mas ainda a gente tem que com algum cuidado, exatamente. Claro. Mas este estado mais protegido contra a Covid, contra vírus, e em princípio, de modo a informação que te mostra a gente, as vacinas, esta dá a gente proteção também contra que as variantes. Há algumas das novas que te aparecer também, agora. Que ainda te ser identificado, ao que parece ainda, as vacinas estão conseguir proteger a gente de alguma forma contra que forma grave e morte e o facto até mesmo daquela propagação de vírus. Bom, agora entrando um bocadinho na nossa temática de hoje, né? Sim. Porque hoje não queria falar do Covid, mas foi bom essa parte introdutória, porque também algumas das coisas que já a gente também sabe para adolescentes, já você vai te explicar-nos ali, como por exemplo, que os sintomas normal de vacinação, entre outras coisas, né? Mas agora, antes de não entrar concretamente para você falar-nos as novidades sobre as vacinas de adolescentes, me estava a convidar você a não assistir um vídeo para não olhar o que é que pessoas tentam pensar sobre essa vacinação nessa faixa etária. Então, convidar também nós telespectadores para não assistir um bocadinho o que é que pessoas tentam pensar sobre vacinação de adolescentes contra a Covid-19. Então, pensa, mas nós tudo não deve conselhar nos filhos a tomar para morrer. Se nós tudo já não está vacinado, mas também não deve e consciencializa para nossos filhos também ser vacinados, se não está. É fundamental que todo o país sensibiliza e fazer com que seus filhos, naquela idade, lá, comecem a vacinação. Por um lado, para proteger a comunidade, porque quanto mais pessoas estiver vacinado, menos possibilidades de transmissão de vírus de Covid na comunidade, para proteger a comunidade e para proteger nós próprios e para proteger nossa família também. Não deve ir bem de acordo com a ciência. Está provado, mas é bom estar vacinado. A mim pessoalmente está vacinado e estava a fazer a terceira dose ainda esta semana para reforço. E então chama tudo alguém deve ir bem, porque a história de negativismos, tanto contra a vacina, é muito mau para a humanidade. A humanidade já está claro, provado, mas vacinas no mundo fazendo melhora a nossa qualidade de vida. Hoje nunca tem varíola no mundo, hoje nunca tem na Cabo Verde poliomielite, paralisia infantil, porque houve vacina. Sarampo também, que em tempos era grande problema na Cabo Verde, hoje que tem para morrer vacina. Portanto, vacina é muito, muito importante para a saúde da nossa população. Então, mas tudo alguém deve sensibilizar no sentido de apoiar essa campanha de vacinação. É bem-vindo que mais que o pai contribui.
tudo para contribuir, mas é capaz para forma já é dever do governo. Nós tudo tem que contribuir. Nunca pode esperar só para o governo. É bem-vindo, é muito bom. Acho que é uma decisão correta que, portanto, a Organização Mundial de Saúde toma, porque, portanto, também evita que haja portanto, transmissão das doenças ali entre crianças e adolescentes, quer dizer. Mas antes eles vacinam crianças e adolescentes, é melhor ainda. Antigamente, por exemplo, tinha pessoas que estavam a terceira dose, mas que estão a terceira dose. Já bem gosto de decisão para a terceira dose, a mim estava a tomar. Acho que é importantíssimo. Minha opinião, toda gente deve aderir à vacina, porque nós todos já está cansado de máscara, não? Então nós todos temos que fazer alguma coisa, pois não para aquele avanço de Covid. Então para mim é muito importante começar a dar para toda gente, para não poder começar a dar máscara já. Principalmente na nossa adolescente que tem ganas de sair no mundo, vai passear, vai festejar. Então para não começar a tomar vacina, não basta prevenir a gente na casa, isso é muito bom. É grande alegria para nós. Uma vacina é caro. É para ter que vender na Europa, para não oferecer. E é bem de chega. Nós crianças, e nós adultos, não pode estar lá também. Mas criança para não proteger. Quando mandam proteger as crianças, e mais saúde para nós. Para pais, mãe, ou professor, que se fala com eles, conversa com eles. Para proteger-se, a saúde. E também, na casa, a mãe com o pai tem que falar, mas pode vacina, todos os cavarianos devem vacina, para nunca sentir receio com aquele outro. Subirá na viagem, porque também. Outro subirá na qualquer atividade, sofrer vacina, porque tenta. Na escola também. Eu tenho que fazer teste todo dia, cada teste é minúsculo, é para pôr para. Que eles que fazem é para cobra para você. Sim? É uma coisa muito importante o governo pensar nessas vidas, para ter proteção, para já também já te criar, já aquela proteção de vacina, já não tem o constrangimento de Covid-19. Para já se apanhar 12, 16, já é uma coisa muito importante para o meio de sociedade, já para a escola. Agora, pronto, no mês, está depender do país, que é o país que tem que colaborar. Que é para ajudar filhos, que é para pinchar filhos, que é para filhos ser vacinados, que é que depender deles. De depender de pais para pinchar filhos para uma que depender deles. Então, com relação a essa novidade, né, que é a vacinação de adolescentes, não começar se calhar por perceber isso é para quando, né? Bom, já me estou a achar que a pessoa já deve ter tomado conhecimento, mas ela também começa dia 16 de dezembro, que é quinta-feira. Também ser lançado, também tem ato de lançamento, participação de altas entidades públicas, Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia Nacional, Presidente da República também, em princípio, deve participar, precisamente para mostrar todo esse compromisso político e esse compromisso que trazer e conseguir vacinas para poder vacinar o maior número de pessoas possível e para mostrar que está lá, que é para fazer de tudo, que é para pessoas poderem ficar protegidas, para não poder, porque é extremamente importante, não tem proteção do nosso povo para não poder continuar a viver a nossa vida de uma forma mais segura, né? Então, dia 16 de dezembro, também tem ato de lançamento, também acontecendo nas 3 escolas de Cabo Verde, na São Vicente, na Santa Catarina de Santiago e na Praia. Mas, ao mesmo tempo, naquele outro conselho, também está começada essa campanha de vacinação contra a Covid na adolescentes, de 12 a 17 anos, que já não está organizar já tem algum tempo, juntamente com o Ministério da Educação, para não poder espiar a forma. Porque a maior parte dos adolescentes de Cabo Verde está nas escolas, que é também uma boa coisa, né? Exato. E ela facilita a gente, se gente bem nas escolas, porque aí boca tem que ficar a esperar que é para
para posto de vacinação ou para centro de saúde que é para poder ser vacinado. Que ele pode demorar um bocadinho mais de tempo, porque ele está a depender de disponibilidade de tempo de que as pessoas para deslocar. Mas se já a equipa que vai para a escola para vacinar é capaz de não conseguir fazer muito mais rapidamente, que é um dos nossos objetivos. Quando mais rapidamente não tiver os adolescentes tudo vacinado e mais rapidamente este está protegido e este tem menos probabilidade de ficar infectado e não poder continuar a contribuir, que é para manter a situação sob controle, modo não ter grinha assim. Qual é aquela vacina que também será administrada? Modo não tem estado a fazer sempre, não está a seguir orientações da Organização Mundial de Saúde. Nesse momento, a única vacina que ainda tem autorização para ser aplicada nessa faixa etária de 12 a 17 anos é a vacina de Pfizer, que é a vacina que não recebi há dias, na semana passada, não recebi mais uma doação dos Estados Unidos da América através de COVAX, né? E não tinha de azar, que não tinha essa informação que os Estados Unidos da América estava de bem oferecer gente de vacina de Pfizer, então já não estava a contar, como também já tinha estudos a mostrar como ele podia ter as hipóteses de aplicá-lo na adolescentes, nas pessoas que 12 a 17 anos, já não estava a contar que não estava bem a utilizar essa vacina, a maior parte dessa vacina, para vacinar adolescentes de 12 a 17 anos na Cabo Verde. Portanto, era uma coisa que já não tinha programado de azar e, por acaso, até quando eu tinha recebido aquela vacina de Moderna, na Europa, por exemplo, tive autorização para usá-lo para adolescentes, mas não ficar de saber que ainda a OMS ainda que tinha dado um parecer favorável, digamos assim, para a utilização na adolescentes, não preferi então esperar para Pfizer, para não continuar a fazer coisa direito, modo não tem estado a fazer desde o início. Então, Pfizer já chega agora, já não distribui um termo de consentimento que pais devem autorizar esses filhos para entregar nas escolas. As escolas devem então comunicar quanto aluno adolescente que já tem autorização de pais para ser vacinado, para não poder organizar também a deslocação daquelas equipas para as escolas para vacinar, porque senão não precisa saber se é teu aluno, aí é tanta equipa que não tem que mandar, se é um, se é dois, se ele está a ficar lá o dia inteiro, ou como é que é. Se não é teu aluno, para não poder saber também que uma equipa está a conseguir bater de escola em escola por dia, por zonas, que é para conseguir dar aquele tipo de resposta. Então é extremamente importante pais assinar aquele termo de consentimento o mais rapidamente possível para devolver para a escola poder devolver gente aquela informação para não organizar, para não poder avançar. Mas, depois nós também percebemos melhor situações em que, lá está, não estou a falar de meninos que estão na escola nesse momento e que podem ser por essa via. E tem que ajuste, não é? Exatamente. Pois não também avançar com este, ok? Porque, grinha, assim não estou a fazer um intervalo, está bom, doutor Jorge? Não estou a atiçar um bocadinho de curiosidade lá de quem que te assistir, de pais que podem estar a assistir, ou mesmo és adolescente, que não te acreditar que as idades ali já não têm o entendimento do que é que te está a passar e do que não te está a falar ali hoje, tá bom? Então é importante não perceber estas coisas, mas não te avançar com o intervalo até daqui a pouco. Uma audiência anual online de cerca de 13 milhões, vistos pela internet em 117 países. Somos seguidos por mais de 125 mil utilizadores ativos. Alcançamos em média 800 mil, com pico de audiências em lives de mais de 7 mil simultâneos. Estamos também no Instagram e no YouTube, online para Cabo Verde e nossa diáspora. Os nossos telejornais e programas on demand estão disponíveis no nosso website e distribuídos em nossas redes sociais. São mais de 1.500 conteúdos multimédia por mês e mostramos Cabo Verde nas suas mais diversas vertentes. É a RTC no mundo e cada vez mais perto de si. Venha fazer parte desta aventura. Anuncie na RTC Online.
Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje não tem direto para falar sobre vacinação de adolescentes, vacinação contra a Covid-19, e não tem estudo do Dr. Jorge, não é? A metita querer batizar você diferente, que é para vocês pais poderem dizer-me. Jorge Noel Barreto, que, portanto, é diretor nacional de saúde, infecciologista, e que estava a falar-nos exatamente desse início de vacinação de adolescentes nas escolas. Portanto, que Tita frequenta a escola nesse momento e que escola Tita funciona, você está a começar a explicar-nos que tem um consentimento, que é mandado para pais têm que assinar para dizer que está autorizado, né? E depois é devolvido à escola para poder fazer essa organização de equipas, né? Que Tita bem. Exato. E quem que está na escola ou quem que se escola no momento que a Tita funciona? Bom, é claro que o objetivo ali, modo de dizer, é vacinar o maior número de pessoas possível. Então nunca bem condicionar vacinação só para que as pessoas que estão na escola. Claro. Também, e também porque daqui a pouco que a escola tem entrar de férias, portanto nunca estava de bem posto a esperar até voltar outra vez para a aula para continuar a vacinação, porque nosso objetivo também é vacinar o quanto antes. Então, nós também disponibilizar a vacina naqueles postos de vacinação que pessoas já estão com cheio. Adolescentes também podem dirigir para centros de vacinação que é para tomar essas vacinas. Só que eles têm que levar aquele termo de consentimento. Para isso, nós também distribuir aquele termo para aquele centro de saúde e, bom, nesse caso, adolescente pode passar lá e também levar para casa, se por acaso seus pais que têm a disponibilidade para ir no centro para tomar esse documento, ou então adolescente também pode ir acompanhado de seus pais, né? E aí já nunca tem necessidade de ter aquele consentimento assinado, porque ele está acompanhado de seu pai ou de sua mãe que está autorizado para aplicar aquela vacina. Então não tem essa possibilidade de sim também. Então mesmo para aqueles adolescentes que estão na escola e que querem vacinar no centro de saúde, que querem vacinar na escola e que querem vacinar no centro de saúde, eles podem também procurar centros de saúde para tomar aquela vacina. Nem que tem que ser obrigatoriamente na escola. Não está fazendo na escola para ser mais fácil em termos logísticos. Mas, se por alguma eventualidade ele que puder ser vacinado na escola, naquele dia que estava ele marcado, ele pode optar para vacinar num centro de vacinação. Só que depois ele deve, aliás, comunicar a ser professora ou professor que ele foi vacinado, ou mostrar até aquele cartão de vacinação, que ele foi vacinado, e assim já ser professor de ficar, ou ser professora de ficar com noção de tanto aluno que já foi vacinado e que é outro que foi vacinado, né? Que é para poder organizar, para poder ser vacinado. E para aqueles adolescentes que querem estudar, mal já dizer, eles podem dirigir para centro de saúde, se eles vão acompanhar de seus pais, este a ser vacinado lá, sem necessidade daquela autorização, pais que está lá, está autorizado, senão eles podem ir e tomar aquele documento. Outra alternativa também, que não podem pensar, que é disponibilizar aquele termo de consentimento no site de Covid-19, pessoas podem ir lá, imprimir e assinar, e adolescente poder também levá-lo para o centro de saúde sem necessidade de ter que ir para o centro de saúde para tomar e para depois tornar a voltar para a vacina. Esse dia é algo também que não pode bem disponibilizar ainda a tempo para pessoas poderem ter mais facilidade. Sim, isso te dá uma ajuda, que às vezes pais em termos de disponibilidade, modo você dizer, às vezes é complicado. Mas, portanto, Tito organizado a equipa, Tito organizado o ambiente também, porque tem condições, não é? Porque tudo escola tem que ter alguma condição para estar a fazer a vacinação. Alguma segurança tem que ser garantida, não é? Nesse momento. É precisamente por isso é que não começar essa conversa, deixa-me dizer assim, ao Ministério da Educação já há algum tempo. Escolas têm que ter um espaço adequado para aquela equipa que está a vacinar para ficar, de forma que esta conseguir organizar, para ter aquela mesa de triagem, de registro e de vacinação, e tem que ter um espaço também que é para ficar aqueles 15 minutos de observação para esperar que não acontecer nada de extraordinário logo depois de pessoas, de adolescentes ser vacinado. A escola que tiver essa condição, não também espiar a melhor forma de fazer,
se está combinado então para que os alunos deslocar para uma outra escola lá perto, que eu não sabia como é existir que é agrupamento escolar, então pode ser que a escola que tem condições está organizada de forma a deslocar aquele aluno para aquela escola onde é que tem condições para ser vacinado lá, ou então poder consertar um centro de saúde mais perto e combinar um dia que o aluno está bem dividido, né? Por grupos, para cada também ter o ajuntamento, está bem por grupos para ser vacinado conforme diz. Tudo isso, a não saber que ele é um processo dinâmico, que conforme não bate fazer, não te bate analisar o que é que corre direito, o que é que corre menos, não tão direito assim, para não poder melhorar, para reajustar, para a coisa poder seguir de forma mais tranquila possível. Então, essa é a nossa ideia para esse princípio. Não te bate estudar, não te bate a maneira que acontecer e não te bate ajustar aqui para poder melhorar a cada dia. Mas não tem todas as possibilidades. Também se tiver alguma situação onde é que pais ou já que tive algum impedimento para vacinação, ou vai num centro de vacinação e dizer que uma lasca de vacinar adolescente, ou então nas escolas que aceitar aquele termo por algum motivo, pais devem entrar em contacto com a estrutura de saúde, ou então comunicar com o Ministério de Saúde através daqueles canais que já existem, para não tentar espiar a forma, o que é que te aconteceu e forma de solucionar. Que o nosso objetivo é para coisas correr da melhor forma possível e se tiver algum constrangimento é possível então pais contactar, que é para não poder tentar espiar a maneira que não está a resolver. Tem uma outra questão, não saber como já tem alguns adolescentes que tive possibilidade de ser vacinado fora de Cabo Verde, e que pode ter alguma situação onde é que é necessário fazer uma dose de reforço. Modo grinha assim não tem... Mesmo, desculpa-me interromper você, mas, por exemplo, imaginando, metida para a situação hipotética de um pai que até teve de férias num país vizinho que já tem essa possibilidade, e se filhos completar que as 2 doses, quando lina nós, ele tem que ser, sendo que é a mesma vacina, ele tem que ter um reforço? É assim, é que todo adolescente, modo não está bem explicar, é adolescentes que têm algum problema de saúde crónico e que seja médico te recomendar que ele fazer um reforço. Modo adulto também que tem um problema crónico, que deve fazer um reforço de vacina, que é o que não tem de fazer grinha assim. Então, particularmente para aqueles adolescentes que têm algum problema de saúde crónico, eles podem aproveitar também esse momento, porque não tem vacina suficiente para isso, e não poder dar aquela dose de reforço. Mas tem que comprovar que este Pfizer, porque pelo menos é vacina que não tem grinha assim disponível para fazer para adolescente. É claro que se você tiver um adolescente que toma Moderna, ele tem uma situação crónica, uma doença crónica, se médico te recomendar fazer aquela dose de reforço, não pode fazer ele que Pfizer, que modo já não dizer, é a única vacina que grinha assim não tem ali disponível, autorizado para fazer na adolescente. Então tem este tipo de situação ali sim também. Não tem também alertar centros de saúde, equipas de vacinação que podem ter essa situação de uma criança com um problema, um adolescente que pode ter uma doença crónica e que tem uma indicação médica para tomar uma dose de reforço, desde que já tenha aquele período de pelo menos 3 meses que ele tomasse esse esquema inicial, ele pode então a gente pode autorizar para fazer aquela dose de reforço. Pronto, você lhe diz-nos que é preciso fazer reforço. Agora, em que situações que é recomendado nesse momento um adolescente fazer a vacina? Grinha assim nunca tem nenhuma contraindicação, pelo menos que não sabe. Porque na altura, quando não fala de vacinação no adulto, dizia, por exemplo, um adulto que apanha a Covid no espaço de 3 meses, nesse aspecto... por exemplo, se um adolescente tive Covid há menos de 3 meses, aplica-se o mesmo. Ele tem que esperar. Ele tem que esperar, mas que precisa preocupar porque não também tem vacina. Aquele prazo de vacina te dá para ele aguentar, pelo menos para esperar aqueles 3 meses, para não poder fazer esse esquema de vacina, se naquela altura ele tiver ainda interesse em ser vacinado.
Mas, tron disso, por exemplo, um gripe, um tosse, uma constipação, situações, febre, são situações que têm que pedir momentaneamente aquela vacinação? É assim, se for uma situação que te aparecer que Covid, é melhor esclarecer se é ou se não é Covid e só depois, se for Covid, bota tomar a vacina. Se for Covid, vou ter que esperar pelo menos 3 meses para eu poder ser vacinado, se assim eu vou desejo naquela altura. Se não, por exemplo, não tem situação de pessoas que te perguntam, minha filha tomar a vacina da HPV há dias. Ele pode tomar a vacina de Covid, que não tem problema nenhum. Ele pode tomar a vacina de Covid porque nunca te interferir naquele outro. E é modo de dizer, quanto mais rapidamente a gente vacinar a maior parte de pessoas, melhor. Né? Minha filha está a tomar determinado medicamento. Ele pode tomar a vacina, em princípio, porque tem interferência entre um medicamento e aquela vacina. É coisas completamente diferentes, ele que tem implicação nenhuma. Né? Vou poder ter um adolescente que está a tomar um medicamento que está a deprimir esse sistema de defesa, que é imunodepressor, que é imunossupressor. É precisamente que os adolescentes devem tomar vacina porque já tem uma situação que te mais vulnerável. Mais, né? Então é aconselhável tomar a vacina o quanto antes. Portanto, aquele medicamento que te interferir naquela vacina. Minha filha está a pretender viajar agora para a altura de Natal, não se vê que tem gente que está a viajar, não tem medo de dar vacina porque ele pode bem interferir, por exemplo, se ele tiver que fazer teste para bem dar um resultado positivo. Vacina que até interferir no resultado do teste. Aliás, ali tinha sido uma dúvida que tinha sido colocado na altura quando estava a vacinar adultos, que não estava a exigir, na altura também quando estava a exigir teste para viagem, tinha a pessoa ficar com medo, as vacinas que também vacina na véspera está a dar positivo. Mas não tem nada a ver, porque na verdade teste também a identificar é material de vírus, né? E vacina, essencialmente, ela não é material de vírus. Portanto, ele que tem uma relação lá para bem dizer que aquela vacina depende de algum resultado positivo naquele teste. Portanto, este é aquele tipo de dúvida que pode aparecer, mas que pessoas devem questionar pessoal de saúde que estará naqueles postos de vacinação, ou na centro, ou na outras instâncias que tiver para trás este tipo de dúvida. E se o profissional de saúde que puder responder naquele momento, tentar dar uma resposta depois, a ficar com contacto. Mas isso tudo é informações que nós estamos a trabalhar, que também ser divulgado agora que nós também começar a vacinação, e modo a dizer, conforme nós batemos a coisa está andando, nós estamos a melhorar. E tanta informação que deve ser passada, maneira que nós estamos a fazer aquela aplicação de vacina, maneira que nós estamos a organizar, tudo isso está a ser observado e é melhorado. E aquela dose de Pfizer é semelhante à de adulto? Ele é uma dose mais pequena por tratar-se de um adolescente? É a maneira que está a pensar? Essa é uma pergunta interessante porque a dose é igual àquela dose de adulto. É 0,3 ml, naquela seringa que já é específico para dar aquela vacina, é mesmo dose de adulto. E está a dizer que ele é uma pergunta interessante porque no Tito Vídeo, a pessoa te falava vacinação de criança e adolescente. Na verdade, a criança de menos de 12 anos ainda não também pode vacinar porque é uma dose diferente. É mais pouco. E para aquele lá, Cabo Verde, então, se ele decidir que ele pode tentar vacinar crianças de 5 a 11 anos, de modo, por exemplo, já está acontecendo em alguns países da Europa, não terá que pedir apoio para conseguir vacina, que é aquela dose pediátrica, não há desta chamada, que é uma dose menos que deve ser aplicado naquele grupo de criança de 5 a 11 anos. O que não tem gringa assim, ele te permite gente vacinar em adolescente, que é aquela mesma dose, que é igual à dose que a gente pode aplicar no adulto. Aliás, também essa vacina de Pfizer, ele também permite gente, por exemplo, para que as pessoas que inicialmente tinham tomado uma dose de Pfizer e que depois tive Covid, que conseguiu tomar aquela segunda dose, eles também podem agora bem tomar 6 segunda dose de vacina de Pfizer para poder completar. Já passado o tempo, mas mesmo assim, aquela vacina também volta a estimular o sistema de defesa do nosso corpo
que é para poder produzir anticorpos para fortalecer aquela defesa e aquela capacidade de defender de vírus, né? E assim já estou a conseguir também completar esse esquema inicial de vacinação, já estou a conseguir ter esse certificado de Covid, que ainda tem de ser exigido para apresentar em vários lugares. Claro. Portanto, as pessoas também têm a oportunidade, que é adulto, que toma Pfizer, que é a primeira dose, e que pode tomar a segunda dose, eles também têm a oportunidade de também completar esse esquema de tratamento. Agora, ainda com relação a adolescentes, a não falar da dose, é a mesma, portanto, mas em termos de timing, portanto, levam a filhos para vacinar hoje, na verdade seria 16, né? Quinta-feira. Exatamente, não está vacinar e depois dali quanto tempo não está voltar a dar a segunda dose? Aquele intervalo mínimo é 21 dias, que é o que está preconizado, né? Ele está a tomar hoje, 21 dias depois ele deve voltar para tomar aquela segunda dose. É bom porque, como aquele período de tempo entre uma dose e outra ele é mais curto, então ele também permite gente, por exemplo, se não começar dia 16, aliás, não deve começar dia 16 de dezembro, se não conseguir ainda vacinar, praticamente quase tudo adolescente que está na escola até esta férias, que é dia 22 de dezembro, que é o último dia de férias, dá a gente mais ou menos uma semana. Quando mais adolescente não conseguir vacinar nesse período, ele te permite gente logo na janeiro já bota tempo praticamente quase tudo adolescente completamente vacinado, o que é muito bom, né? Precisamente para evitar, não quer dizer se botava também perguntar sobre isso, mas já me aproveitar para avançar para dizer que, como já não falar ali, que vacinação poder reduzir aquela possibilidade de propagação, de transmissão, ele também reduzir aquela probabilidade de ter pequenos surtos nas escolas que podem interromper aulas. E se tem que é o que nós vivemos hoje em dia, né? Exato. Se tem uma coisa que já não reparar que crianças e adolescentes que gostar, ao contrário do que não estava a pensar, é de interromper a aula, porque está a gostar daquele ambiente escolar, daquele convívio com esses colegas, de sentir saudade daquele... Isto socializa, essas formas de socializar, então. Então, quando só hoje ouvi falar que tem uma possibilidade de bem interromper a aula por causa de Covid, este a ficar logo triste. Então, o facto de gostar de vacinar adolescentes também reduzir, pelo menos é o que não estou a esperar, também reduzir essa possibilidade de gostar de também interromper aulas por causa de pequenos surtos que podem aparecer nas escolas. Então, uma vantagem do bom usar Pfizer é essa, é que num curto espaço de tempo você conseguir pelo menos proteger melhor aquele camada de 12 a 17 anos, enquanto não podem espiar se tem possibilidade de alargar qualquer outra criança que tem menos de 12 anos. Mas isso ali já é uma decisão que o governo tem que bem analisar se tem condições de fazê-lo ou não. E depois nunca pode ser que os adolescentes também é filhos, é neto, é sobrinho e também não é este, porque as pessoas dizem assim, porque vacinar a filhos se na criança não saber que ele está a dar leve, nem sintomas, que te senti nada. Não, mas nunca pode esquecer que também nem só aquela criança tem, ou aquele adolescente também tem toda a família por detrás que ele pode carregar, né? Exatamente. Então isso é uma responsabilidade muito grande. A ideia é precisamente que ali. O objetivo é vacinar o maior número de pessoas possível, porque a vacinação, moda já foi dita ali num peça, ele te dá a proteger contra doenças. Moda o Dr. Sidon dizer naquela peça, se assim nunca tem varíola, nunca tem, quase que nunca ouvi falar na sarampo, tosse convulsa, tem uns doenças que já nunca ouvi falar na ex praticamente, né? Pessoas que já que nem existem por causa de vacinação. E pessoas estão ok, que as vacinas lá já foi vacina que foi feita há muito tempo, que já está utilizada há muito tempo, portanto é vacinas mais seguras. Mas que a mesma tecnologia que foi fabricada com as vacinas lá é a tecnologia que está a ser utilizada para fabricar as vacinas que não está a usar agora na Covid. E a tecnologia avança tanto que vou conseguir reduzir aquele tempo, né, para elaborar. Tempo, que é para mostrar que é seguro, né? Isto a passar por uma data de etapas. E mais uma prova que não tem disso é que já não aplicar mais de 500 mil de doses de vacina de Covid ali na Cabo Verde
e nunca tive assim nada de nenhum catástrofe por causa de desvacina, né? E que também acontecer nada de normal. Portanto, pessoas que devem ficar com receio de permitir que seus filhos tenham as oportunidades, pelo menos que os filhos adolescentes, para ter a oportunidade de tomar vacina. Então, vou dizer, nós devemos viver em conjunto, botem familiares. O facto de botar uma determinada camada sem vacinar, botem muito mais probabilidade de vírus continuar a circular, de botar mutações de acontecer e, modo vou dizer, adolescente, neto, vai conviver com a avó e com alguma pessoa que tem uma doença crónica, portanto, botei um risco lá. E apesar de ali na Cabo Verde ainda não tive nenhuma informação em relação a isso, pelo menos documentado, mas vou poder ter uma situação que pode acontecer se criança e adolescente, por exemplo, tiver Covid, que é um síndrome inflamatória sistémica, que é uma inflamação que te dá na alguns órgãos do nosso corpo, que pode acontecer por causa de Covid, né? Se uma criança ou um adolescente, por exemplo, tiver Covid, que é se o coração te inflamar, se o intestino te inflamar, se o pulmão, e ele pode ser uma situação que pode ser leve, mas também pode ser complicado. Pois. E agora no Tito Vicheu, na Europa, de antes nunca tinha tanto a questão, há criança que te sentia ou ele tem sintomatologia leve. Não é bem assim, que agora no Tito Vicheu o internamento de crianças e uns bem complicados na Europa, então não tem que prestar atenção nesse claramente, facto. Nunca poder bem esperar para o acontecer para dizer não tinha vacina para tomar, no cadastro agora não tem a criança tem problema. Mesmo que ele tiver esse síndrome de inflamação, mas criança pode ter Covid, ele pode ter aquela outra situação que eu gosto de chamar Covid longo, né? Onde é que ele está a ficar com aquelas sequelas de cansaço, de alguma ansiedade, de alguma outra complicação, embora leve, mas ele está a ficar com aquelas sequelas durante algum tempo. Está a arrastar. E vacinação pode evitar isso. Então, para não entrar nem naquelas questões psicológicas, porque nós grandes não te surtar quando alguma coisa assim mais grave te acontecer, nós imaginamos uma criança ou um adolescente ainda tem melhor entendimento, mas imaginamos ainda mais pequenino, deve ser um bocadinho confuso para não dizer outra coisa nessas cabecinhas, né? É verdade. E então, se não tem uma possibilidade de dar aquele adolescente uma vacina para protegê-lo, acho que ele é uma decisão mais acertada que pais podem tomar. A mim está a dizer, me ficar com pena porque infelizmente não tenho 2 filhos e ainda que tenho 12 anos, então acho que tenho que poder tomar essa vacina ali, porque se já estivesse 12 anos, acho que já estava a avançar, já de imediato. Seria uma das primeiras a levar depois para tomar a vacina. Porque... Bom, mim já me tem um de 12, portanto, a poder a partir de quinta-feira a me saber, tomar informação, a saber o que é que poder fazer, e acho que também pais, no que não ouvi hoje, também está bem orientado com relação a isso. Mais dúvidas de pesquisar na site do Ministério da Saúde, acho que deve ter informação sobre, e junto de profissionais de saúde, certo, Dr. Jorge? Eles podem pesquisar junto na site e está a ser trabalhado de informação para disponibilizar. Esse programa já te serviu também para passar informação e para sensibilizar pessoas, para consciencializar pessoas da importância das vacinas aos filhos e adolescentes. E, modo de dizer, nós temos de preparar outros material que devem ser divulgado brevemente e profissionais de saúde, na centros de saúde, na pós-vacinação, também estão preparados também para responder a dúvidas que podem aparecer. Obrigada pela vossa participação hoje no programa sobre isso, que é uma novidade até certo ponto, né? A vacina e o Covid em si já não é nada novo, não tem 2 anos de bater na mesma tecla, mas hoje era necessário trazer essa informação sem sombra de dúvida para também chamar, né? Pedir a adesão de pessoas, de pais principalmente na questão, né? Portanto, nosso programa de hoje foi voltado para a vacinação de adolescentes contra a Covid-19, muita coisa foi falada ali, mas é importante reter que esse semana ali, 16, quinta-feira, tem iniciado a vacinação. Moda o Dr. Jorge Noel já falou-nos ali, também ser uma campanha forte a nível de escolas, mas não é só para quem está na escola, quem que está a estudar ou que de momento se a escola que está a funcionar também poder aderir, desde que dirigir para ser centro de saúde mais próximo.
A vacina é Pfizer, a dose é mesmo de adulto, nunca deve recear, não protege as crianças, de quebra, não tita protege nós também. Até o próximo programa e tenha mais saúde.